Olá pessoal, hoje vamos falar sobre prepositions of time, in, on, at. Tá? Preposição é algo que vem antes de alguma coisa, uma posição pré-posicionada. Of time, vamos falar de tempo. Nessa imagem aqui, nós temos time and location, né? Preposition of place. Nós não vamos falar disso aqui nesse vídeo, vai ser no próximo, né? E time é o que nós vamos falar hoje, né? Então, nós temos aqui, ó, in, on, at, é o que vamos usar, certo? Nessa pirâmidezinha aqui, ela retrata o que a gente tem que entender. In, on, at. O in é uma coisa mais geral. Quando se fala de tempo, é um espaço de tempo maior, né? Por exemplo, tem um século, décadas, years, anos, né? Months, meses e até semanas. Então, são espaços de tempo grandes, né? Séculos, que é o século de 1800, né? Quando eu tenho esse Szinho ao final, quer dizer que ele pega o século todo. Na década, decades, the 80s, né? A década de 80 toda. Quando eu falo de ano, se eu falar aqui já não tem, né? Mas em século e década tem esse Szinho, quer dizer que é na década de 80 toda, né? Se eu colocar um Szinho. Se eu tirar o S e ficar só 80, quer dizer que é no ano 80 ou 1980, é o mais próximo da gente, né? Então, years, 1970 ou 1981, né? Então, quando eu estou falando de anos, eu também estou me encaixando aqui no in. Se eu falar months ou meses, July, May, January, qualquer mês, se for só o mês, ainda entra no in. Então, espaço de tempo grandes, eu tenho um in. E semanas também, né? Por exemplo, I'll come here in 2 weeks, né? I'll get there in 3 weeks. Eu vou chegar lá em 2 semanas, em 3 semanas. Então, semanas também entra no in, ok? Que more specific, né? Mais específico, eu tenho um on. O on, ele se encaixa em espaços de tempos um pouco menores, ou menores, né? Do que um mês, por exemplo. Por exemplo, vai entrar no on o May 7th, 1964. Então, maio 7, 64. Então, 7 de maio. Eu estou falando mês, mas eu estou falando no dia 7 de maio de 1964. É um tempo mais específico. Se fosse só o ano, era in. Se fosse só o mês, era in. Mas quando eu estou falando dia do mês, entra no on. Então tá ficando mais específico. Não pega o mês todo, pega apenas aquele dia. Se eu falar um dia específico, né? My birthday, por exemplo, eu boto on, né? My birthday, Christmas, Easter, né? Natal, Páscoa, New Year. Então, se eu tenho um dia específico, só o dia, entra no on. Se eu tiver só o mês, entra no in. Se eu tiver o dia e o mês, entra no on, porque eu não estou pegando o mês todo. Então, pode ser que apareça, né, o mês, mas pode aparecer os dois. Okay? Se for só o mês, é muito geral, é 30 dias, né? Espaço grande. Se for o dia com o mês, então vai ser só aquele dia, né? Então, on. Pode ser o weekend, que é um dia da semana, né? Os 3 dias. Friday é um dia da semana. Ou the weekend, é o final de semana todo. Então, entra no on, né? Semana, se for 2 semanas, a semana inteira, entra no in. Então aqui, ó, bigger, o in, espaço grande, o on, espaço menor, espaço de tempo menor, ok? Por último, eu tenho o at, tá pegando aqui menor espaço. O at é very specific, smallest. Então, um tempo muito específico, normalmente é usado para horas. Por exemplo, 7 a.m., né, 7 da manhã. 12 o'clock, às 12 horas em ponto. 5 p.m., né, 5 da tarde. Ou eu posso usar como lunch time, né, hora do almoço. Midnight, midday, ok? Então, se eu falar de hora, uma hora específica do dia, não seja o dia todo, uma hora específica eu uso at. Se for o dia todo, on. Se for só uma hora específica, at. Então, nessa aula de hoje a gente vai ver o in, o on, o at. Espaços grandes, bigger, né, mais geral. Espaço específico, né, more specific. Small, espaço menor. And very specific, at, smallest, tá? Então, se atentem aqui para essa figurinha que vai ajudar muito a gente. Vamos lá. In, como a gente viu ali, né? In, tá aqui maior, grandão, né? I can use in centuries, séculos, né? Quando eu tenho aqui, ó, 1900, eu tenho um Szinho aqui, né? Apóstrofo S. Então, no século de 1900, século 20, né?
in 1800, né? Século 18. Então tem um Szinho, então que pega o século todo. Aqui eu posso usar o in. Decades, né? Década explosiva, tinha um DVD muito bom. Falar isso aqui era 70s, 80s, os 60s, né? Década de 60, 70, 80. Então, quando eu tenho esse Szinho, 1950, pega a década toda, in. Aqui na década de 20, ó, in com um apóstrofo S. Quando eu vou falar de year, só um ano específico, não é a década, mas só um ano específico, não tem o S, né? Mas aqui está falando do ano, continua no in. In 2030, ou 2013, sorry. In 1983, né? 1983, eu estou falando de um ano específico, continua no in. Okay. Aí eu vou afinando aqui, né? Months ainda é um espaço de tempo grande. Então, in January, in July, in December, in November. Ok? Então, we're talking about months, né? Estamos falando de tempo, de meses. Então, continua no in. Um pouco mais específico é o week. O week ainda é um espaço grande, não chegou em dias, dia já é on, né? Já diminuiu, mas quando eu estou em semana, se eu pego uma semana toda, 2 semanas, eu continuo no in 2 weeks, in 3 weeks, in 4 weeks, ok? Então, esses espaços de tempo eu vou usar o in. Afinando mais, eu tenho o on já pega dias, né? Days, May 16, né? 1964, então 16 de maio de 64, por exemplo, um dia específico, mas é dia, né? Tem um mês aqui, é o mês, mas tem um dia do mês, não é o mês todo, é só aquele dia, então continua no on. É um dia específico, my birthday, né? Meu aniversário, Christmas, o Natal, Easter, na Páscoa, é um dia específico do ano. Mas é só o dia que eu estou falando, então continua no on. Então, on my birthday, on Christmas, on Easter, ok? Friday é um dia da semana, não é a semana toda. A gente viu que a semana toda é no slide anterior aqui, né? Semana toda é in, mas se for só um dia específico, Friday, on Sunday, on Saturday, ok? And the weekend é o final de semana, não pega a semana toda, né? É um espaço menor que a semana, então continua no on the weekend, ok? Então, espaço de tempo menor, né? Mediano aqui continua no on. And very specific, at, fala de horas, é uma parte específica do dia, né? At 7 a.m., né? At meridian. Então, isso aqui 7 da manhã, às 7 da manhã, por exemplo, I wake up at 7. Eu acordo às 7, então uso at. I wake up at 10 o'clock. Lembra que esse o'clock aqui, né, a gente usa para horas fechadas, né? 10 horas em ponto, eu posso usar o o'clock. 11 horas em ponto, né? Não é 11 e 1, é 11 em ponto, então posso usar esse o'clock. Então, para horas específicas eu uso at. At lunchtime, lunch é almoço, então aqui é a hora do almoço, é uma hora específica, não, normalmente 12 horas, 1 hora. Então, at bedtime, hora de ir para a cama, né? Hora de dormir, então uso at midnight ou at night, então eu estou usando uma hora específica do nosso dia, não chega a ser o dia todo, é apenas um pedaço daquele dia. Então, in, espaço de tempo grande, on, espaço de tempo menor, né? Menor do que um mês, ok? Ou menor que uma semana, uso on. E at menor que um dia, né? O at são horas específicas, ok? Go on. Exercise. Escolha a preposição adequada. Vamos lá. Aqui é importante a gente saber a tradução um pouquinho de algumas palavras, né? Tem alguns exercícios de tradução que a gente fez. Então vamos lá. He always gets up, né? Ele sempre acorda. Lembra do get up, né? Que é um verbozinho que eu uso 2 palavrinhas representando acordar. Okay? Aí eu tenho aqui no final as opções in on at. Aí o que ele acorda aqui? Ele acorda às 7 o'clock in the morning. Okay? 7 é uma hora específica, não é o dia, é a hora. Se eu falo de hora, é o menor de todos, é o at. Okay? Então tá aí a resposta. He always gets up at 7 o'clock in the morning. Show? Então, menor espaço de tempo. O in é espaços grandes, né? Semanas, meses, ano, década. O on é para meses. Ok? O in é até mês, né? O on é meses mais o dia. Então, o on é para dias. Se eu tiver o dia com o mês, né? Para dias.
E o at é para horas, ou horas durante o dia, ok? Letter B, our flight to London leaves, né? Nosso voo para Londres parte, aí eu vou dar in on at, the second day of July, né? No segundo dia de julho. Ó, eu tô falando de específico, é 2 de julho. Se fosse só julho, né? Eu estaria no in. Como é um dia específico, o dia é on, ok? Então tá aí, on second day of July, ok? Our flight to London leaves on the second day of July, ok? Então eu tô falando segundo dia de julho, the second day of July. Letter C, né? Number 3. Sharon's birthday, aniversário da Sharon. Isso aqui é um possessivo, né? Tem um videozinho também explicando como é que funciona esse possessivo aqui. Apóstrofo S quer dizer que o que vem aqui pertence ao que vem antes. Então, é aniversário da Sharon. O aniversário pertence a Sharon. Então, Sharon's birthday is... Aí eu tenho in on at. O que eu tenho aqui é January. January é um mês. Então, mês é um espaço de tempo grande. Tem um mês entra no in, né? Lembra? Semana, mês, ano, década, in. On é para dias, at é para horas. Como é que é o mês? Só o mês, né? Não diz qual o dia, mas diz apenas o mês, então eu vou no in. Show? Number 4. My grandfather was born. Aí ele dá um ano específico. Lembra que ano é um espaço-tempo grande, então vai para o in, né? In 1953. Ok? Tá aí. Então, primeiro exercíciozinho, né? A questão ela é bem maior que essa, eu não coloquei todos. Aqui é só pra gente começar e vocês tentarem resolver em casa. Show? Go on. Number 3. Termine as frases com a preposição correta. Aqui eu pedi que você fizesse, pode ser pessoal ou pode ser inventado, né? Para não dar uma informação pessoal também não fica legal. Então, dá uma informação parecida. Então, my birthday is, o meu aniversário é. Né? O meu aniversário eu posso dizer um dia ou um mês, né? Por exemplo, em January, né? Então, um exemplo aqui, digamos que eu vou fazer aniversário num mês específico, em janeiro. Então, my birthday is in, bota a preposition after the information, né? In January. Or, eu posso dizer on May 1st. Ou seja, aqui eu posso dizer só o mês, eu ainda estou no in. Quando eu vou falar 1º de maio, May 1st, né? Aí eu estou com um dia específico, já diminuiu o tempo. Eu não estou no mês todo, eu estou no dia do mês. Então, diminuiu, né, o espaço. Então, pode ser on. Então, eu posso usar o in com o mês, ou posso usar o on com o mês e o dia, né? Ok? Letter B. I was born, né? Eu nasci. Quando foi que eu nasci? Pode ser que eu nasci em um mês específico, um dia específico, ou um ano específico, ou tudo junto, né? Vamos ver o que eu botei. Por exemplo, I was born na década de 80, por exemplo. Se a década é in, I was born in 1980s. Okay? Na década de 80. Or, um ano específico. Se é ano, I was born in 1996. Se eu estou no ano específico, eu continuo no in. Né? Or eu posso botar aqui um on, eu digo um mês e o dia. Se fosse só o mês, era in. Como é um mês com um dia, eu vou diminuir, né? Que eu estou no dia, então é on. I was born on May 1st. Okay? Let us see. Our class starts. Nossa sala, nossa aula começa, né? A gente estuda à noite, né? Então, por exemplo, our class starts. Eu vou falar de hora. A aula começa numa hora específica, não começa num dia. Se eu estou falando de hora, at. Our class starts at 6:30. Ok? Our class starts at night. Então, o at vai falar de hora específica. Beleza? Então tá aí, né, finalzinho dentes near, né, o final da aula está próximo. Espero que vocês tenham ajudado. Esses exercícios não estão todos feitos, são só 2 ou 3. Tá? O exercício do TDzinho é bem maior. Façam qualquer dúvida, vamos lá.